comigo aqui, e dentro daquela nossa série de ouvir os vereadores que foram eleitos, no caso o Venâncio Cardoso, reeleito pelo Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Venâncio. Bom dia, Cíntia. Queria cumprimentar também, com um carinho bem especial, todos os ouvintes da Notícia da Boa. Bom, muito obrigada pela sua presença e já parabenizando você aqui pela eleição, vou fazer essa pergunta que eu fiz para todos os outros que passaram por aqui, os eleitos, os novatos e também os que já foram reeleitos. Alguns consideraram, Venâncio, que foi uma eleição muito difícil. Eu vi alguém disse que o Joaquim Caldas falou que foi uma eleição violenta, agressiva. Isso parece que tem sido assim, um ponto em comum entre todos os candidatos. Na sua avaliação, por que a eleição foi tão dura para a Câmara Municipal de Teresina? Acho que 2 fatores são importantes, né? O primeiro é a legislação. Anteriormente, Cíntia, cada partido poderia lançar 44 candidatos, uma vez e meia o número de vereadores. Nós somos 29, poderia lançar 44. Com esse novo modelo, passou-se para o número de vagas mais um. Então, todos os partidos poderiam lançar no máximo 30 candidatos. E a federação foi considerada um partido. Então, pensa... Aí elevou a nota de o corte, né? Pensa comigo. A nota de corte, digamos assim. Eu acredito, a gente tem a federação do PT, que eu faço parte. Anteriormente poderia lançar 44 candidatos do PT, 44 do PV e 44 do PCdoB, daí 132. E agora reduziu-se para 30. Tanto que nas conversas que nós tínhamos, enquanto bancada lá, no café da Câmara lá, a gente acreditava que a partir de 4.500 o PT elegeria um vereador. E acabou que o último teve 5.300. Eu tive na eleição passada 4.523, eu fui o 12º. Nessa eu tive 6.318, eu fui o 11º. Ou seja, cresceu muito, muito, muito o número de quase 3.000 votos a mais necessário, né? Muito. Então, olha, na minha primeira eleição, em 2016, eu fui o 6º mais votado, eu tive 5.832 votos. Nessa, o Alan, que é vereador, teve 5.800 e ficou de fora. Então, o fato de diminuir o número dos candidatos acabou que cresceu muito o número de eleitores. E outro fator é que até então, nas gestões do Firmino, a gente tinha menos candidatos fortes disputando. Nessa gestão do Dr. Pessoa, cada candidato do grupo dele que tinha uma secretaria foi fortíssimo. Ó. Veja aí o número dos vereadores, dos 10 mais votados. Acho que 8 ou 7 são daquele núcleo daquele da gestão. Núcleo, né? Então acabou que foi uma eleição muito disputada, muito difícil, e que muita gente se desligou um pouco da estratégia no final, acabou perdendo. Foi difícil mesmo. Só foi ruim para o prefeito, né? O doutor Pessoa teve 10.000 votos. Ele não conseguiu. Então, assim, eu estou pegando aqui o gancho nisso que você falou, que enquanto os super assessores, secretários, o super staff dele, digo super aí, não é qualificação, mas é porque tinham muito dinheiro, muito recurso e tinham poder também. Então, enquanto esse pessoal conseguiu eleição, você teve o próprio prefeito que tinha essa mesma máquina e não conseguiu, né? Mas eu conseguia ver, assim, passou a eleição, eu não gosto de estar dizendo que eu não pensava. Eu achava muito que o Fábio iria ganhar, eu achava que o Fábio ia ter 52%, 53% dos votos, achava que o doutor Silvio ia ter uns 42%, 44%, e eu sabia que o doutor Pessoa ia ter uns 3%, porque a gente sentia na rua, de fato, que muitas pessoas... Era talvez a única percepção que não mudou e que estava presente tanto nos adversários dele, como nos próprios aliados, né? Muita gente em off falava. Eu chegava em algumas comunidades, aí eu via aquele asfalto novinho lá. Eu falava, esse asfalto foi o doutor Pessoa que fez? Esse não, foi um vereador. Vereador, tal. Então eu tinha essa percepção. Errei na história do doutor Silvio e do Fábio, mas a do doutor Pessoa eu imaginava que seria mesmo. Então é exatamente isso. Eu via, tanta gente falava com gente da oposição, como da situação, e aí eu estou falando oposição ao doutor Pessoa. Como o próprio pessoal ligado ao Silvio e ao Fábio dizia a mesma coisa, que ele teria, né, assim, máximo 5%, era o máximo. Era o máximo. E no finalzinho mingou mais, mas eu tinha mais ou menos essa noção na cidade. Que é o voto útil, né? Ficou útil. Mais ainda. Agora, também, essa eleição foi também um indicativo de uma rejeição à atual Câmara de Vereadores, né? Os vereadores fazem meia-culpa disso? Deixou a desejar a atual gestão?
Não, Ou eu vejo particularmente os vereadores fazendo avaliação da sua candidatura, né? Eu não acredito que o resultado das eleições, apesar da renovação, foi um resultado contra a Câmara de Teresina. Não vejo isso. Eu vejo que muitos vereadores novos que estavam na gestão de forma forte ganharam a eleição de fato mesmo. E eu vejo que quem usou uma estratégia melhor conseguiu ser eleito. Olha, você conhece bem aqui minha história política, porque você conhece minha mãe, minha tia, todo mundo. Na campanha passada, a minha mãe era deputada ainda, a minha tia era da DH, que era um órgão de primeiro escalão, então meu grupo político estava fortalecido. A gente tinha a indicação da diretoria de habilitação do Detran, que foi lá atrás, onde foi que eu comecei minha vida política. Eu era da gestão do prefeito Firmino, tinha a indicação da Sendec, e eu tive 4.500 votos. E nessa agora, eu aumentei 1.800 votos. O que eu avalio, o que eu fiz de diferente? Eu fui na casa de todos os eleitores. Então, essa eleição não foi eleição contra a Câmara, não foi eleição contra os políticos que estavam na Câmara, foi eleição de quem, de fato, criou uma afinidade com o seu eleitor. Entendi. Essa eleição foi a eleição que o eleitor tinha 3 ou 4 ou 5 opções para votar e acabou votando naquele que conheceu, que ouviu, que tinha proposta, que foi na casa, que tomou um café. Essa foi a eleição. Isso para os que foram reeleitos, né? Isso. Concordo com você. Porque, Cíntia, uma eleição... Não adiantou para quem já estava na Câmara trabalhar de última hora. Não deu. Eu consegui captar essa mensagem e ainda no ano de 2023 eu comecei a visitar as pessoas. Para ter uma ideia, eu visitei 650 famílias em um ano. E na campanha, até diferente do TRE, que considera a campanha a partir do dia 16, né, de agosto, eu pensei na campanha a partir do dia 29 de julho. Então, do dia 29 de julho até o dia 29 de setembro, eu revisitei essas 650 casas. Então, é uma média de 11 a 12 reuniões por dia. E isso cria uma afinidade com as pessoas. E acabou que esse eleitor, por exemplo, lá do Mocambinho, que tinha a opção de votar em 3, 4, 5 candidatos, ele se identificou com o que o Venâncio faz. E acabou aí que tive essa afinidade. É uma eleição mais difícil, porque você tem que caminhar mais, tem que andar mais, é mais cansativo, é mais desgastante, mas eu acho que ficou a lição da eleição é essa. O eleitor quer votar no vereador que ele conheça, e não conheça apenas porque ouviu falar que ele faz isso, mas eu conheço de perto, né? Acaba que com as redes sociais aproxima-se muito o político do eleitor, diminui-se o poder das grandes lideranças comunitárias, porque o eleitor tem um acesso direto com o vereador ali no Instagram. Foi terceirizada a eleição. Eu acredito. Eu acho que terceirizar a eleição... Pelo menos para os vereadores, né? Terceirizar a eleição, eu fiz muito isso. Acabei que terceirizei muito minha eleição passada. Né? E eu consegui agora, de fato, eu mesmo ir de encontro e em encontro com todos os meus eleitores. Acabou que deu certo. Entendi. Na semana passada, numa entrevista, o senhor chamou a atenção para algo que eu não vi ainda ninguém chamar a atenção, que é a situação atual da Prefeitura de Teresina, ou melhor, vou refazer a pergunta, a situação atual de Teresina. Isso está nas ruas, a população está sentindo problema de coleta de lixo, por exemplo, a cidade é muito suja, muitos buracos, semáforos muito problemáticos, então a gente vê um abandono do trânsito no geral, e esse não é um assunto que costuma chamar a atenção, mas deveria, mas por parte da população, a gente tem sentido uma preocupação. E eu não vejo ninguém questionar isso. Eu vi o senhor questionar pela primeira vez. Eu até comentei no Ciência Política. Olha, a primeira vez que eu vejo alguém dizer, olha, tem que ver como é que vai estar a situação de Teresina. Uhum. Isso é um motivo de preocupação, vereador. O que o senhor acha que é mais preocupante? Pronto. Eu vou te falar um pouco do que eu vivo, né? Eu me propus muito a falar de esporte, turismo esportivo, idoso e pessoa com deficiência. Ontem de manhã teve uma prova de ciclismo na Marechal, que eu apoio, sempre apoio, que é uma Copa que tanto... Sou ciclista, inclusive. Sou. Tenho que voltar que tomei muito café com bolo e engordei muito, agora tem que... Tem que voltar. Interessante que a política em Teresina, a gente come muito café com bolo, né? No interior é galinha. É galinha, mas engorda do mais saudável o Piauí do que Teresina. Engorda do mesmo jeito. Então, assim, nessa prova da Marechal, Cíntia, se tu visse a quantidade de lixo que tem ali. É triste ali. Triste. Até fiz um vídeo, vou botar nas minhas redes sociais.
Assim, é deprimente você ter uma prova de bicicleta que vai da copinha que é de criança a adulto, que é para ter esporte, lazer, um local turístico na beira do rio, e você vê aquela quantidade de lixo. Então, eu acho que o Dr. Silvio vai pegar um problema muito sério, que é o lixo na cidade, e a gestão não conseguiu fazer uma licitação para a coleta, e o custo de hoje, eu acredito que é mais do que o dobro do que o prefeito Firmino pagava na limpeza pública. Então, esse problema é muito grave. Eu acredito, eu falava muito na campanha, que a prefeitura tem que limpar, tem que educar e tem que punir. Tem que educar a população. Eu estava questionando ontem na Marechal, aí um colega ciclista, não, mas é uma cultura aqui. Isso já não é cultura, não existe isso na cultura. Isso. As pessoas vão acabando achando que o que todo mundo fala é verdade. Não é cultura, tem que educar. E o Estado não pode ser furtado da parte educativa, não. É também missão, objetivo da Prefeitura também. Né? Sim, aqui em Teresina tem esses PRRs, que são pontos de recolhimento de resíduos. Acaba que a população... Alguns não existem mais, você sabe, foram retirados, né? A gente denunciou aqui. O que acontece? Joga lá lixo dentro e fora, a empresa não limpa, quando vai limpar, a máquina é pesada, afunda o chão e chove e vira uma lagoa de lixo. E eu fiz uma lei que foi aprovada na Câmara com parecer favorável da casa, da assessoria técnica, que era para colocar monitoramento nesses pontos de recolhimento, que eram câmeras que são utilizadas com facilidade aí, até nos próprios portos, para a prefeitura fiscalizar até se a empresa está limpando no prazo correto e se estão sujando certo ou se estão esculhambando lá. O prefeito vetou essa lei, para você ver a preocupação que a prefeitura tem hoje em relação à coleta de lixo. Ou seja, o lixo é um problema sério. O outro problema que quando eu tiver uma oportunidade, eu vou também conversar isso com o Dr. Silvio. Hoje, uma mãe, ela demora 2 anos para conseguir um diagnóstico de um filho com deficiência. Entre ela iniciar um processo para conseguir uma consulta com o neuropediatra e ter um diagnóstico, um laudo que vai gerar os direitos dela, demora 2 anos. E essa mesma mãe, ela vai na UBS e não tem medicamento para o filho. Na campanha mesmo, várias e várias mães chegando que estavam com o filho na situação de desespero porque não tem um remédio. Então, eu acredito que lixo e o outro problema sério aqui vai ser a questão da saúde. E outro ponto que eu vejo que tem que ser um ponto de convergência entre o governador Rafael e o prefeito Silvio é a questão do transporte. A bandeira número 1 do governador e do Fábio Novo nessa eleição foi garantir um transporte justo e de qualidade para as pessoas em Teresina. E foi muito questionado se poderia, se daria certo, se não daria. Eu acredito que o governador Rafael tem que se unir ao Dr. Silvio em diversos pontos, mas esse em particular do transporte coletivo é muito importante porque é muito emblemático. Foi uma proposta que foi feita e muitos questionários do governador, que é um teresinense, e o Dr. Silvio, que é o prefeito eleito, eles têm uma boa oportunidade ao longo desses próximos 2 anos de mostrar uma gestão unida. Governo do Estado, Prefeitura de Teresina e os atores no governo federal. Nós temos os deputados federais aí hoje interessados de fato em ajudar a Teresina, pelo que eu tenho visto na TV. Nós temos os 3 senadores interessados em ajudar a Teresina. Então eu realmente defendo que a gente faça um ano de 2025. Zero é impossível, né? Mas bem pouquinha política e bem muitão de gestão mesmo. Essa questão do transporte, o problema é que é sempre nivelado por baixo, né? Quando você tem quase 200 cidades brasileiras que os passageiros não pagam nenhuma passagem, aqui em Teresina isso era considerado uma coisa impossível de acontecer. Você tem bem em Caucaia, você tem Sobral, cidades que nem são capitais e já conseguiram implantar tarifa zero, e aqui era criticada. Eu achava assim, sempre foi um ponto que eu ficava curiosa em relação a isso. A gente está muito atrás, a gente está anos-luz, porque a população queria ônibus, né? Nem ônibus tem, isso é mais complicado. Aí você tem aquele patrimônio, que são os terminais, que também tem todo tipo. Tem um decreto da prefeitura liberando os terminais para uso de transporte aplicativo, que é outra coisa que eu acredito que tem que ser... Tem um decreto. Eu sei, mas não tem sentido, né? Não tem sentido, mas não tem que derrubar o decreto? Tem, né? Está valendo. Não é porque acabou a gestão, o decreto está valendo. É uma coisa absurda. Eu conversei com um especialista de trânsito, ele disse que você não pode fazer isso, ali é um modal, isso não foi planejado, isso não foi trabalhado. Então é aquela coisa, sabe, a vaca está com um problema, está com pulga, mata a vaca, ao invés de matar a pulga, é mais ou menos isso.
Eu acredito muito que essa união aí do governo estadual com o governo municipal na área do transporte tem como a gente dar um avanço. Primeiro, o que tem que ser feito? Tem que ter um monitoramento claro de quantas pessoas utilizam o sistema hoje. Eu não sou especialista, mas eu acredito que da forma que é feito hoje é muito melhor você remunerar através das rotas feitas do que pelo número de passageiros, porque hoje, com o declínio do sistema e a ascensão aí da Motor Uber, do Uber, a população deixou de fato de utilizar o sistema de transporte. O sistema não funciona mais apenas a pessoa pagando o valor da deixou passagem. Porque precisava trabalhar, precisava estudar, né? Foi obrigada a deixar o ônibus, né? Ela não deixou porque ela quis, ela deixou porque não tinha. O governador Rafael, ele deixou claro que ele quer pagar o valor referente às gratuidades que são feitas a nível estadual, Polícia Militar, a Justiça, os estudantes da rede estadual. Então, é criar um bom diálogo. Tenho certeza que o doutor Silvio vai ter esse diálogo, tenho certeza que o governador Rafael vai ter, para que a gente pense na cidade. Eu sou um cara que penso nisso. Tem que realmente pensar na cidade, e esse é o momento que a cidade precisa de fato de união de forças. Só para a gente finalizar, a gente tem só 2 minutinhos aqui, a presidência da Câmara Municipal. Acredito que está se consolidando para ter um agrupamento de forças para reeleger o presidente Enzo. Estava fazendo vendo alguns nomes das pessoas que foram eleitas. Eu acredito que nesse primeiro momento, que é um momento de convergência, de união, de pacificação, o presidente Enzo ele tem todas as condições de ser o presidente eleito de novo, com a junção dos 29 vereadores mesmo, independente se foi eleitor do Silvio, ou eleitor do Fábio Novo, para ter um ou eleitor consenso, do Dr. Pessoa. Eu acho que a cidade, o clima hoje é para consenso em torno do nome do Enzo, e o segundo biênio tem 2 anos para se discutir isso aí pela frente. Não pode fechar a porta agora, criar intrigas, criar animosidades. Eu acho que a gente tem que começar uma legislatura nova com a Câmara unida pela cidade. É isso que eu estou defendendo, Cíntia. Tá certo. Olha, só um comentário aqui, os outros ele já respondeu basicamente, a gente já falou sobre trânsito, saúde, muita gente está falando sobre isso. A Alice diz o seguinte, que na família dela, a família é grande, eles dividiram os votos entre você e o João Pereira. Ah, foi legal. Diz que ele conhece desde criança e gosta muito da sua mãe, esteve junta na campanha de 2002. Ó, só para, bem rapidinho aqui, 3 linhas que eu vou trabalhar muito nesse mandato. Aumentar política pública para idosos, gente. Eu sei que você também é um entusiasta disso. Acabamos de entrevistar aqui uma enfermeira com um projeto maravilhoso na UBS do Porto Velho. Olha, hoje nós temos 5 núcleos de um projeto chamado 60 Mais Saúde e Bem-Estar, que é atividade física regular para idoso e acompanhamento médico e psicológico. Cíntia, tem idoso que chegou no projeto depressivo que não conseguia sair nem de casa. E hoje é uma pessoa mais feliz. Então a gente nós temos que nos preocupar com a saúde física e mental dos idosos. Vamos fomentar o empreendedorismo na casa de pessoas com deficiência. Aquela mãe, aquele pai que tem um filho com deficiência que não consegue trabalhar fora de casa, a gente vai ter uma linha de crédito junto com o governo do estado. Eu estou trabalhando isso já, para que essa mãe, esse pai, ele empreenda na área da gastronomia, corte de cabelo, produção de produtos personalizados e também trabalhar a parte do diagnóstico mais rápido. E terceiro, fomentar o esporte. Eu, de fato, acredito que Teresina tem tudo para ser a capital do Norte e Nordeste do esporte. Trazer gente para cá, para competições de ciclismo, de corrida de rua, de todos os esportes. Então, eu vou fomentar, de fato, o que eu me comprometi na campanha, que é melhorar as bandeiras que eu resolvi segmentar o meu mandato. Tá certo. Venâncio, muito obrigada.